Oi, bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente nesta terça-feira. E tô eu aqui de novo falando sobre algo que vocês já disseram, Supremo, mas aí a minha abordagem é outra. Se você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, assinante da Band News TV, é empresário, tem muita demanda trabalhista, é acionado demais na justiça, ou você tem alguma ação contra uma empresa na qual você já trabalhou, tem coisa importante acontecendo. E que saiu ontem da caneta do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou a suspensão de todos os processos trabalhistas que contestam na justiça a pejotização. O que diz Gilmar Mendes? Que é necessário que haja uma uniformidade das decisões sobre o tema, porque hoje a Justiça Trabalhista decide uma coisa e o Supremo decide outra, e aí ambos estão atolados de ações. PJ, ou pejotização, é aquele formato de contratação em que a relação se dá não entre uma pessoa física e uma empresa, mas sim entre duas empresas. Há uma tributação diferente, normalmente favorável a ambos os lados, mas o prestador de serviços não tem a proteção legal que existe para aquele que é contratado como CLT. Férias, 13º, fundo de garantia, etc, etc, etc. E aí tem sido muito comum que o pejotizado, quando sai da empresa, entre na Justiça de Trabalho pedindo vínculo CLT, dizendo, olha, me contrataram de jeito errado, não deveria ter sido assim. E aqui há interpretações muito diferentes da Justiça do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, que é, no fundo, quem decide tudo no nosso país, não é? A Justiça Trabalhista tem dado ganho de causa ao trabalhador, ao litigante, dizendo que o contrato PJ é uma forma de burlar a lei trabalhista. Mas aí as empresas recorrem e quando esse processo chega no Supremo, o Supremo diz o seguinte, não, está tudo certo com o contrato. Até porque, no argumento do Supremo, a reforma trabalhista de 2017 permitiu outras formas de contratação, além da CLT, para a atividade fim da empresa. Antes, isso era possível para as atividades que eram ali auxiliares. E aí a reforma trabalhista trouxe essa novidade. Aliás, o Supremo Tribunal Federal julgou justamente a constitucionalidade desse ponto em 2018 e disse não, está tudo certo, ele é constitucional, mas a Justiça Trabalhista não tem seguido essa decisão. Segundo o Supremo, duas partes têm liberdade para estabelecer uma relação contratual, especialmente quando o contratado tem alto grau de instrução, alta remuneração, ou seja, as duas partes são autossuficientes, como se diz na terminologia jurídica. O ministro Gilmar Mendes, nessa decisão de ontem, diz que a Justiça Trabalhista tem se recusado a seguir as decisões do Supremo nesse tema e que agora há milhares de processos chegando diariamente no Supremo, todos muito parecidos. Empresas que recorrem ao Supremo quando são derrotadas na Justiça do Trabalho. E agora, depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, acontece o quê? Acontece que para tudo. Todas as ações que têm esse âmbito ficam suspensas até um próximo passo. E será qual? A decisão do Supremo, num caso específico, que aí terá o poder de valer para todas as decisões do país. Quando é que o Supremo vai se debruçar sobre esse caso? Ninguém sabe. É aquela história do tempo da justiça. Pode ser na semana que vem, não vai ser evidente, até porque tem um feriadinho no meio, mas pode ser daqui a alguns anos. Enquanto isso, tudo está parado. E tem uma história bem interessante aqui, não é? De fato, a Justiça Trabalhista não tem seguido a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre esse tipo de contrato. Mas por que tem tanta ação batendo no Supremo? Porque o número de ações na Justiça Trabalhista voltou a disparar no ano passado. Foram 300 mil brasileiros que entraram na Justiça do Trabalho, só isso, pedindo vínculo CLT, sem contar com as outras milhares e milhares e milhares e milhares de ações. E isso, essa enxurrada de ações que voltou a acontecer, deriva de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que lá em 2021 invalidou um ponto da reforma trabalhista. Esse ponto dizia o seguinte: o litigante, o trabalhador,
que entrar na justiça e perder tem que pagar as custas do processo. O Supremo falou, não, isso não pode. Então, o que voltou a acontecer? Muita gente sai da empresa e aciona a empresa na justiça porque não tem nada a perder. Quer dizer, o não eu já tenho, o zero eu já tenho. Chega ali o advogado, você pode conseguir isso, conseguir aquilo. Se não conseguir, a gente não perde nada. E isso tem levado a uma enxurrada de ações trabalhistas de novo. E boa parte delas batendo no Supremo, que aí fica incomodado e quer uniformizar essa decisão. Vai entender, não é? As coisas da Justiça do Brasil. Mas o principal é que, a partir de agora, todos os processos trabalhistas que pedem vínculo CLT, frutos de contratos PJ, estão suspensos por prazo indeterminado. Direto de